Fala, minha gente! Muito bom dia, tudo bem por aí? Que alegria estar na sua companhia mais uma vez aqui pelo SBT. Vem junto! Seguimos com muita informação até 1h05 da tarde. Estamos no ar para todas as regiões do nosso estado, de olho na chuva. Dona Júlia Matos, muito bom dia, bem-vinda nesta quinta-feira. Bom dia, Fernando, bom dia para vocês aí de casa. Obrigada por continuarem aqui com a gente. A semana toda o pessoal repercutindo nas redes sociais, nos acompanhando por aqui, Fernando. Continuem com a gente porque tem muita informação e hoje a gente começa com chuva. Vamos lá, vamos destacar o alerta, porque ele sim continua para algumas regiões de Santa Catarina. Nós vamos mostrar para você quais cidades podem ainda ser afetadas pela chuva intensa por aqui. Nos Estados Unidos, a passagem do furacão Milton causa mortes e estragos. Conversamos com um catarinense que está na Flórida e vai contar pra gente aqui no meio-dia como está a situação por lá. Foram momentos de tensão e de terror nos Estados Unidos e a repercussão com os catarinenses que estão lá. A gente acompanha por aqui. E foi aberta oficialmente a Oktoberfest 2024. Como foi o primeiro dia de festa e a expectativa do movimento dos turistas durante esses dias, a gente mostra aqui para vocês. Você sabe o que é a síndrome de burnout? Na reportagem especial de hoje, vamos explicar que doença é essa que foi responsável pelo afastamento de trabalho de mais de 2.000 pessoas no Brasil no ano de 2023. E hoje, Fernando, é dia de festa. O portal SCC10 comemora 4 anos. E quem ganha o presente é você aí de casa. Daqui a pouco a gente explica melhor. No SCC Esporte, você confere a derrota da Chapecoense para o Paysandu na abertura da 31ª rodada da Série B. Tem também, claro, todos os detalhes da previsão do tempo. A gente conta a partir de agora no SCC Meio Dia. Fique com a gente, estamos no ar. Vamos lá, meu povo! Bom almoço, como é que tá aí? Tá quase pronto? Já dá pra sentir aquele cheirinho de bife frito, acebolado? Só a gente não almoçou ainda, né, Fernando? E vai demorar um pouco, Vai dona demorar Júlia. um pouquinho. Vamos lá, bom almoço pra você. Obrigado por escolher o SBT. Sempre uma alegria ter todos aqui com a gente. Hoje a gente precisa destacar a chuva que Santa Catarina vem vivendo nas últimas horas e também como é que está o alerta que a Defesa Civil emitiu nesta quarta-feira, principalmente para as regiões do Vale, Litoral Norte e Grande Florianópolis. Por isso, a gente abre mostrando o tempo lá fora, região por região, Lages na sua tela, dona Júlia. 20 graus, Fernando. Lá também o tempo um pouquinho mais fechado, já nebuloso, assim como outras regiões de Santa Catarina. A gente vai agora para o norte do estado com Joinville, 20 graus também. Lá também bem nebuloso, uma chuvinha fraca por lá. Isso deve continuar durante essa quinta-feira, inclusive na sexta. Amanhã isso deve continuar também. Vamos agora para a próxima cidade catarinense, Itajaí, 21 graus aí na sua tela. Um pouquinho mais aberto o tempo, mas ainda assim deve ficar fechado, nebuloso aí durante essa quinta-feira. Vamos para a cidade vizinha, Navegantes, 21 graus também, um pouquinho mais fechado. A chuva agora deve começar a se precipitar em Itajaí, aí do ladinho. A gente vai seguir agora com a prévia da previsão do tempo para vocês já começarem a se planejar durante essa quinta-feira. Quinta-feira vai ser de tempo instável, assim como a gente previu durante o começo da semana. Chuvoso em Santa Catarina, os volumes de chuva mais elevados na área litorânea do estado, especialmente aqui, ó, na Grande Florianópolis, no Vale e no norte do estado. No oeste, períodos sem chuva pela manhã, mas tem risco de temporais localizados com granizo a partir da tarde. Por isso aí, fica o alerta. Temperaturas não sobem muito hoje, com máximas que não passam muito dos 20 graus. Vou dar um giro aqui com vocês. No extremo oeste, que a gente tem registrado as maiores temperaturas, temos aqui máxima de 23 graus, oeste 23, meio oeste um pouquinho menos, máxima de 18 graus nessa quinta-feira. Aqui em cima, norte 21 graus, Florianópolis, Grande Florianópolis e a região sul fica aqui entre os 12 e 20 graus.
E atenção para os riscos em decorrência das chuvas aqui no estado, né? Logo mais eu te conto a previsão completa para hoje e para amanhã. A Dominique agora está chegando com mais informações, as prévias do esporte, né, Dominique? Chegamos aqui no finalzinho da semana, indo quinta, sexta-feira, então a gente sabe que as informações do final de semana já estão chegando, é isso? Já sim. Bom dia, Júlia. Bom dia para você aí de casa. A gente começa falando de Chapecoense, que foi a campo nessa quarta-feira. O Verdão abriu a 31ª rodada, mas não deu para o time de Gilmar Dalpozo. A equipe perdeu por 2-0 para o Paysandu. No finalzinho da primeira etapa, Paulinho Boia abriu o placar para o Papão e Luan Freitas, no segundo tempo, deu números finais à partida. E ainda hoje vamos falar de seleção brasileira, que entra em campo hoje contra o Chile. E a equipe precisa não só vencer, como convencer. E você que quer participar da nossa votação do gol mais bonito, corre lá no scc10.com.br, porque tá bombando e a gente já mostra o resultado para você aí de casa. Júlia, já tô de volta. Tá ótimo, a gente vai te esperar por aqui. Obrigada, Domi. Até já. Vamos seguir com o SCC Meio-Dia? Fernando tá chegando com o querido Roberto Azevedo. Vamos lá, dona Júlia, vamos começar destacando a política agora. O destaque é de Roberto Azevedo. Bom dia, Roberto. Bom dia, Fernando. Bom dia a vocês que nos assistem. Vamos lá, a CCJ da Câmara está aprovando a PEC que restringe decisões monocráticas nos tribunais superiores, ou seja, um juiz não vai poder tomar decisão sozinho. Exatamente, nos tribunais superiores. Bem entendido isso, nos tribunais anteriores. Deixa eu arrumar a gola, senão não dá. Né? Mas vamos lá, vamos mostrar para vocês primeiro o que é uma decisão monocrática. Esta é a deputada catarinense Caroline de Tone, presidente da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara. Ela é do PL, ao lado dela está o deputado Van Hatten, do Rio Grande do Sul, que é do Novo, relator da medida. O que foi aprovado? Primeiro, é uma aprovação em comissão. Ainda terá que passar por uma comissão especial e depois ir para plenário. Vamos lá, uma olhadinha então no que mudou, o que diz essa PEC. Primeiro, o que são decisões monocráticas? O Fernando antecipou ali. São aquelas tomadas por apenas um magistrado, de um órgão colegiado. Não estou falando de juiz de primeiro grau, estou falando de órgão colegiado, como o Supremo Tribunal Federal. Tem lá os juízes e um deles toma uma decisão e pode parar o país com essa decisão. Então, esta decisão monocrática, que é o objeto da PEC, acabaria. Mas ela se trata de uma decisão provisória que precisa ser confirmada pelo colegiado, pelos outros magistrados. Só que a partir da decisão deste único, ela já gera efeito. Se aprovada, valerá para o Supremo Tribunal Federal e em outros tribunais superiores. Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Militar e vamos lá. Toca a ficha para mostrar para vocês quais os pontos que foram atacados por esta PEC, proposta de emenda constitucional. Precisa de 2/3 dos deputados, 381 deputados para aprovação. Decisões monocráticas que suspendam a eficácia de lei ou ato normativo, ou que suspendam atos do presidente da República, do Senado e da Câmara dos Deputados. Aqui está claro, é uma interferência em outros poderes. Tá? Ficam vetadas decisões monocráticas com o poder de suspender a tramitação de propostas legislativas. Quantas vezes você ouve? O juiz fulano de tal, o magistrado, o ministro tal, barrou um projeto que está sendo discutido pela Câmara ou pelo Senado. Isso é um absurdo, gente. Se é uma decisão colegiada, você tem uma argumentação, mas um magistrado, com todo esse poder na mão, faça-me o favor, né? Elegemos os deputados para quê, né, exatamente. Roberto? Essas decisões que afetam políticas públicas ou criem despesas em qualquer poder. Quer dizer, você prepara alguma coisa, chega um ministro douto do tribunal a pedido de alguém, que ele nunca age sozinho, e diz assim, não, para esse negócio que não está bom. Então, agora, esta medida toda que está sendo analisada na Comissão de Constituição e Justiça vai para uma comissão especial, aquilo que eu disse antes, e só depois vai para o plenário. Precisa de 2/3, é proposta de emenda constitucional. Se aprovado na Câmara, tem que passar pelo Senado e é o mesmo rito. Agora, é um avanço, gente.
porque fui criticado hoje num comentário que fiz em rádio. Não, mas não pode, como é que um deputado vai tirar o poder? Não está tirando o poder de ninguém, só está regulamentando. Aí você vai dizer, é uma revanche? É uma revanche do Congresso Nacional contra o Supremo, que tem tomado algumas atitudes que a gente tem que avaliar cada atitude dessa. Tem algumas que não são boas, não. Então, tem que se tomar. Deputado federal foi eleito para fazer leis e fiscalizar o Executivo. Magistrado do Supremo Tribunal Federal foi constituído para analisar as leis. Tem mais uma questão aqui, só importante para a gente colocar, que junto com essa medida, veio a CCJ da Câmara, também aprovou a proposta sobre impeachment de ministro do STF, que usurpe o poder do Congresso Nacional. É tudo isso que a gente estava falando antes. Alguém que chega lá, não, vocês não podem fazer isso. Eles foram eleitos pelo povo para fazer isso. Bom, uma resposta bem clara, né, Roberto? A Alexandre de Moraes, especialmente. E Companhia Limitada. E Companhia Limitada. Mas o Alexandre, ele vem sendo mais popularmente criticado recentemente. Mas não esqueçam que essa reação vem depois que o Supremo, pelo ministro Flávio Dino, impediu a tais das emendas, da liberação das emendas. Das emendas secretas. E aí o Congresso se insurge. Exato. Mas se insurge sobre um ponto que a população tem que ficar atenta e tem que dar uma aplaudida agora. Só que é só o início. Essa história vai longe. Agora, um único magistrado consegue trazer para a pauta um assunto que é polêmico, de interesse de um lado, de interesse do outro, e aí meio que força a turma a ter que se posicionar diante daquilo, porque ele vai lá e pinça a pauta que ele quer discutir e traz para o centro da discussão. Isso vai ficar agora de escanteio. Fica bem claro, quer dizer, o presidente da República, nas atribuições dele, toma uma atitude. E aí chega o ministro do Supremo Tribunal, não pode, não está errado, porque o partido X, porque a entidade Y pediu que pare. Não é assim. Tem que ser uma decisão colegiada. Não pode ser um único magistrado com todo esse poder na mão. Eventualmente, as decisões de primeiro grau, que não são colegiadas, não são de tribunais superiores, continuam valendo para resguardar direito. Mas também tem algumas que a gente tem que considerar que são forçadas demais. Interessante é que, se está sendo tomada uma decisão dessa, movimentando o Congresso Nacional, é porque existe decisões que não seguem apenas a questão da legislação, porque a legislação é uma só e ela é para todos. Por que existe a necessidade de um colegiado discutir? Se a legislação, o que está na legislação é uma coisa só. Uma única pessoa poderia entender da mesma forma, mas as intenções por trás a gente sabe que não é sempre conforme rege a legislação, e aí sempre tem uma brecha para colocar uma ponta ideológica e aí a discussão acaba se tornando polêmica. Isso é importante, mas ali está claro na proposta de emenda constitucional os pontos que vão ser atacados. Não é tudo, não é tudo. Não é o buraco de rua. Estou falando, são decisões que têm fundamento e que precisam ser decididas por um colegiado. É um avanço. Muita gente retrocede, estamos num Estado fascista. Não é nada disso. É uma decisão que procede porque tem alguns exageros. Basta a gente olhar por perto quantas obras são paralisadas porque alguém pediu, porque tem um pedaço de não sei o que no meio do caminho. E as decisões monocráticas que vêm lá da pandemia, que chamaram muito a atenção, vacina, não vacina, depois a liberação do ex-presidente Lula por Edson Fachin, decisão monocrática, depois foi para a turma, mas alguém foi lá e puxou aquele projeto e deu um canetaço. Mais recente, a derrubada do X no Brasil. Então, assim, são discussões que levam o tema para a pauta também agora no Congresso, na CCJ. Tem um caminho até que isso se torne realidade e o Roberto está aqui para essa discussão e análise de alto nível para acompanhar e trazer para a gente. Por hora, Roberto, Júlia está chegando porque tem festa agora aqui no meio-dia. Isso mesmo, a gente vai para a Serra Catarinense, até porque você aí de casa já sabe
que até domingo a Expo Lages movimenta a Serra Catarinense. O evento celebra a força econômica da região com exposições nos setores do agronegócio, da indústria e do comércio. A Shaina Marcon chega ao vivo com a gente, direto de Lages, para dar mais informações. Shaina, ontem o Fernando deu aí as raças ovinas, bovinas, eu não sei dizer nada, tá? Não conheço, foi um ao vivo sensacional. Você que está participando desse evento, dê mais informações pra gente, vai continuar até domingo, é isso? Bom dia! Fernando, e para todos que acompanham o SCC Meio-Dia, é isso mesmo, até domingo, Lages respira a Expo Lages, a maior feira multissetorial, uma das maiores de Santa Catarina e que celebra, como você falou, a força econômica aqui da região da Serra Catarinense, do agronegócio, do comércio, da indústria e também do agroflorestal. Eu estou aqui, ontem a gente mostrou lá no pavilhão onde ficam os animais, né? Alguns dos animais, algumas raças que ficam por lá, tanto os animais que participam dos leilões, quanto os animais que vão para os julgamentos de raças. A gente estava ali na parte da raça charolês, né, que são uma raça de gado. E hoje eu estou aqui no pavilhão multissetorial, que é organizado pela Associação Comercial e Industrial de Lages. E aqui, então, ficam as empresas que vêm expor os seus produtos, serviços, muita coisa bacana que acontece aqui dentro do pavilhão. E olha, para você ter uma ideia, esse pavilhão é muito disputado na Expo Lages. 60 dias antes do evento, os estandes já estavam todos vendidos. Eu vou conversar um pouquinho aqui com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Lages, o seu Antônio Wiggers, que vai contar pra gente que esse ano cada vez cresce mais, então, a Expo Lages, o pavilhão aqui, esse ano com muito mais expositores e tem gente ainda na fila de espera esperando para o ano que vem participar, então, aqui na Feira Multissetorial. Bom dia. Bom dia a todos. Realmente está muito disputado o espaço aqui dentro, estamos muito felizes, já estamos trabalhando para a próxima. Ontem, no dia da abertura, a visitação foi espetacular. Estamos muito contentes e realmente convido a todos que venham, porque tem uma apresentação, as apresentações dos estandes muito bonita e muito convidativa aos negócios. É isso que é bacana, né? O pessoal fala que tem uma movimentação econômica grande, né? Principalmente por causa dos leilões dos animais, enfim. Mas também aqui dentro do pavilhão, onde acontecem as exposições das empresas, dos serviços, o pessoal começa os negócios aqui, alguns são fechados aqui, outros continuam depois da feira, né? Exatamente. É muito importante que os negócios comecem. Quando eles vão terminar, certamente vão ser positivos, mas eles começam aqui dentro e durante o ano eles se realizam. Que bacana, né? E esse ano, quantos expositores estão por aqui e quais as novidades, né, do espaço esse ano aqui dentro da Expo Lages? São 90 estandes, aproximadamente 60 expositores e duas novidades são a área de inovação, através do Orion Park, da Fiesc e do Sebrae. E também temos alguns estandes do núcleo cervejeiro e do núcleo de gastronomia da CIL. Que bacana, né? Muito obrigada. Muito obrigada pelas informações. E a gente vai mostrar aqui um espaço que é muito legal. É que vocês não estão vendo ninguém aqui nesse momento, porque o pessoal abre aqui o espaço, o pavilhão, a partir das 6 horas da tarde durante a semana. Então, hoje e amanhã, abre às 6 horas da tarde. O parque já está aberto para visitação, principalmente na parte dos animais, né? Na parte dos leilões, na parte dos julgamentos de raças. Mas aqui no pavilhão, abre às 6 horas da tarde. Aí, no sábado e no domingo, o espaço abre ao meio-dia para que o pessoal possa aqui visitar, então, os estandes e conhecer as empresas que estão expondo os seus produtos. Inclusive, o Grupo SCC também tem um estande aqui com a Rádio Massa e com a Rádio Clube de Lages, também divulgando o trabalho, né, o trabalho do Grupo SCC e também transmitindo, né, as informações para as rádios, tudo que está acontecendo aqui dentro da Expo Lages. E tem um espaço aqui também que é a arena, onde vão acontecer palestras sobre inovação e agronegócios, realizados pelo Sebrae, Orion Park e também pela Fiesc. Então, tem uma programação bem diversificada aqui na Expo Lages 2024. Está todo mundo convidado até domingo. A entrada é gratuita para visitar, então, a Expo Lages 2024 aqui em Lages. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Shaina, pelas informações. Muitas oportunidades para a Serra Catarinense. Muito legal e a gente está lá acompanhando. Daqui a pouquinho eu te trago de volta, Shaina. Obrigada. Vamos agora para as festas de outubro. A abertura da 39ª edição do Oktoberfest foi marcada por uma grande presença de público e diversas atrações em Blumenau. O SCC SBT marcou presença e a gente mostra tudo para você com a Daiele Ramos. Traje típico? Ok. Sorriso no rosto? Ok. Chopp gelado? Ok. Comida saborosa? Delícia, né? Música boa? Tem também. Então não falta nada. É só curtir a maior festa alemã das Américas. A dona Vilma nem perdeu tempo.
Antes mesmo de acontecer a abertura oficial, ela já estava aqui e veio de longe, enfrentou 16 horas de viagem ao lado de mais 39 amigos. Eu gostei de tudo pela primeira vez. São um pessoal muito hospitaleiro, gostei muito do pessoal muito bom, do hotel que nós estamos. Quantos dias a senhora vai ficar aqui? Nós iremos embora sábado. Mas tem um tempinho pela frente ainda. Tem. Está chovendo, mas está maravilhoso. E essas amiguinhas paulistas aqui, hein? Desde cedo estão aprendendo mais sobre a tradição alemã. Olha só como elas dançam. Pela segunda vez na festa, elas estão admiradas com os novos detalhes. Antonella, me conta, o que você está achando da festa? Eu tô achando bem legal, bem animada. É a primeira vez que você vem? Não, é a minha segunda vez. E o que tem de diferente dessa vez aqui? Eu lembro que quando eu vim, pra mim era tipo assim, antes era menor, parece. Daí parece que aumentou. E o parquinho, vocês já viram? Sim. O que mais te chamou a atenção no parque? Aqui me chamou muito a atenção, tipo, a cultura, assim, eu achei bem legal. Olha, a festa tá só começando, mas durante todos os dias vai ser assim, ó. De muita animação e interação com o público. Alegria, diversão, chopp gelado e gastronomia não vão faltar por aqui. E olha, devem lotar os 4 pavilhões do Parque Vila Germânica, porque estão esperados mais de 500 mil visitantes. E a animação continuou a noite toda. Teve também a tradicional Sangria do Barril, com a presença do governador Jorginho Melo. A cerimônia abriu oficialmente o evento, que tem 19 dias para receber os visitantes. Todo mundo fala, e já virou palavra de moda, a palavra resiliência. Mas para nós de Blumenau, para nós de Santa Catarina, a resiliência está no nosso DNA. A superação. E a Oktoberfest é a prova dessa superação. Mas hoje, não estamos aqui para falar de enchentes de água nem de chuva. Viemos aqui para celebrar a feira. E olha só quem nós encontramos por aqui. Lembra do Gente Boa? Pois é, ele acompanha a festa desde 1984. E mesmo assim, tem uma reivindicação importante a fazer. Me sinto muito bem, porque na verdade, já faz um ano que não teve mais festa, né? Devido ter 2 por ano. Aqui o público vai encontrar mais de 50 opções de pratos típicos alemães, mais de 120 rótulos de chopp e 90 atrações sobem aos palcos durante todo o evento. Pessoal, festa cheia, muitas pessoas, visitantes que vêm de várias partes do Brasil e desembarcam aqui em Santa Catarina. Vamos seguir conversando exatamente sobre isso, sobre essa chegada dos visitantes? Eles desembarcam aqui e, para trazer mais informações, a gente vai direto para o Aeroporto Internacional de Navegantes. Eles estão sendo recepcionados de uma forma diferente. A Cris Pinheiro está com a gente e conta mais sobre essa recepção. Como é que está sendo receber esses visitantes, né, que vêm para festejar, que vêm para curtir aqui em Santa Catarina? Cris, conta pra gente. Oi, Júlia, bom dia para você, para o Fernando, para você que nos acompanha aqui no SCC Meio Dia. E tem recepção melhor, Júlia, todos os passageiros que estão desembarcando no Aeroporto Internacional de Navegantes e que vêm curtir as nossas festas são muito bem recepcionados. Bandinhas alemãs, com trajes típicos, com dançarinas, inclusive, dão as boas-vindas a esses passageiros. Essa recepção diferenciada, Júlia, deve acontecer hoje e nos dias 16 e 17 de outubro. Além dessa recepção, o terminal também está totalmente decorado com a identidade visual e as cores da Oktoberfest. Até o final de outubro, o terminal deve receber 260 mil passageiros. São cerca de 200 voos, só uma companhia tem 146 voos. Os passageiros vêm principalmente de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. De acordo com o assessor
assessoria do aeroporto, é um aumento de 11% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, aí que venham os visitantes, se divirtam em Santa Catarina e ajudem a movimentar a nossa economia no ritmo das festas de outubro, né, Júlia? Muito zigue-zague. Volto contigo. Obrigada, Cris, pelas informações. É muita festa aqui em Santa Catarina, muita comemoração e a gente está recebendo muito bem esses visitantes. Muito obrigada pelas informações. Apesar de receber muito bem, né, Fernanda, a gente sabe que a chuva tem atrapalhado um pouquinho as regiões aqui catarinenses e o alerta continua da Defesa Civil. Pois bem, Júlia, já nesta quarta-feira, o nosso meio-dia destacou o alerta de chuva intensa. Chuva que poderia chegar a 200 milímetros em algumas regiões, especialmente região do Vale, Litoral Norte, Grande Florianópolis. A gente vai voltar agora para a Defesa Civil para entender se o alerta ainda é de chuva intensa ou se a situação já é um pouco mais tranquila por aqui, em Santa Catarina, Júlia. É isso mesmo, Kaique Guede está chegando com a gente, direto da Defesa Civil. Kaique, nós temos alguns trabalhos que já estão sendo realizados aqui em Santa Catarina. Alguma região apresentou uma ocorrência maior? Bom dia. Olá, Júlia, Fernando e olá a todos que assistem o SCC Meio-Dia. A Defesa Civil vem monitorando todo este fenômeno relacionado às chuvas em Santa Catarina desde antes dele chegar ao estado e agora ali entre terça e quarta-feira ele acabou se intensificando. Por isso, ao meu lado está o secretário de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, Coronel Fabiano. Eu gostaria que o senhor falasse sobre o cenário no estado neste momento. Bom, as chuvas iniciaram na terça-feira, principalmente no litoral sul. No decorrer de toda a quarta-feira, nós tivemos a ocorrência de chuva em várias regiões do estado, praticamente por todo o estado de Santa Catarina. E nesta manhã, a gente verifica com os meteorologistas uma ocorrência de chuva mais na faixa litorânea, especialmente no litoral norte. Os volumes registrados no dia de ontem, quarta-feira, felizmente ficaram um pouco abaixo do esperado e aquela condição de alta probabilidade de ocorrência de desastres acabou, felizmente, reduzindo. A gente segue monitorando, todo o estado continua preparado, continua o alerta para até a próxima sexta-feira, até o dia de amanhã, por conta ainda dos volumes significativos, temporais que podem ocorrer, mas sem dúvida nenhuma a situação hoje ela é um pouco mais tranquila do que a registrada na última terça-feira. Um rio saiu da calha em Barra Velha, alagamentos pontuais na cidade de Penha também. Então, o que o senhor tem a dizer sobre os próximos dias aí, sexta-feira, sábado, o final de semana como um todo, ele vai ser um ponto-chave também? Continua o alerta para inundação, para alagamentos e para movimentos de massa. Essa chuva constante, principalmente em área de encosta, aumenta bastante o risco para esse tipo de desastre. Então, é claro que a gente vai sempre solicitar para que a população siga os avisos e alertas das defesas civis dos municípios, não se arrisque em áreas que estão alagadas. Ainda existe a possibilidade, não apenas no litoral norte, mas outras regiões de Santa Catarina, de ter problemas dessa natureza, alagamento e inundação, e que mantenham-se sempre vigilantes. É muito importante que a proteção parta da própria comunidade e, assim, em casos mais extremos, acionar os órgãos oficiais, tanto dos municípios quanto do governo do estado de Santa Catarina. Muito obrigado, secretário. Eu volto agora ao estúdio. Lembrando, números de emergência, Defesa Civil 199, Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina 193. Sempre preservem a vida e não se arrisquem. Júlia, Fernando. Muito obrigado, Kaique. Alerta importante da Defesa Civil para a chuva em Santa Catarina. Kaique está lá na sede da Defesa Civil trazendo para a gente as últimas atualizações. Deixa eu falar de um protesto que aconteceu e reuniu familiares e amigos do jovem que morreu depois de uma briga numa casa noturna no centro de Florianópolis. Você já vê comigo as imagens desta manifestação? Foi na Avenida Mauro Ramos. Vou recordar rapidamente a história para você. O jovem, depois de uma noitada nesta boate, acabou se envolvendo em uma confusão. Foi atingido por um disparo de arma de fogo por um policial que estava lá, não em horário de serviço, mas estava lá e acabou perdendo a vida. Thiago Pires está acompanhando essa história desde o começo, conversou com o delegado, está lá na frente da boate e vai explicar quais são as últimas informações a respeito das investigações da Polícia Civil. Envolve
policial nessa história e envolve confusão, disparos de arma de fogo. Vamos lá, conta pra gente o que você apurou, Thiago. Bom dia. Oi, Fernando. Bom dia para você, para a Júlia, para todos que nos assistem. Verdade, viu? Ontem eu estive conversando com o delegado Kleber Serrano, me deu algumas informações desse início de inquérito, né? Ontem à tarde, nesta quarta-feira à tarde, teve também audiência de custódia, onde foi ali determinada a prisão preventiva, tanto do policial, que estava de folga no local, quanto também do segurança. Os dois, então, com prisão preventiva. Até porque a audiência continua, eles estão ouvindo testemunhas, análise das câmeras, das imagens, e o inquérito vai continuar. Agora, você disse num ponto aí da questão do protesto. Ontem à noite, nesta quarta-feira à noite, um protesto aconteceu em frente aqui à boate onde esse crime aconteceu, viu? Pelas informações, tinham familiares e amigos do Thiago, que é o empresário que morreu aqui em frente, né, em decorrência, em consequência aí desta briga que aconteceu dentro da boate. Ele morreu bem na porta da boate aqui. Esse protesto fechou aqui a Mauro Ramos, uma avenida importante aqui da capital, por alguns minutos. Bombeiros, polícia militar foi acionada para que viesse até o local e depois, é claro, de atearem fogo na frente da boate também, derrubarem o portão ao lado, esse portão que vocês estão vendo nas imagens que eles conseguem derrubar, é o portão que dá acesso à garagem, ao estacionamento, melhor dizendo, aqui da boate. Depois de tudo isso, a polícia esteve presente, o corpo de bombeiros, e foi liberado a pista, mas ficou por um bom tempo ainda bloqueado, causando transtornos aqui no centro também. Eu disse no início que eu tinha falado com o delegado, ele explicou, Fernando, rapidamente, para explicar o que aconteceu, né? Na verdade, esse grupo de amigos estavam se divertindo nesta boate e a conta deu pouco mais de R$5 mil. A divisão de valores ficou em desacordo entre eles. Por exemplo, o Thiago Melo, esse que morreu, segundo as informações do delegado, teria uma conta para pagar de R$1.800. E ele não estava de acordo com isso e por isso a briga começou por conta deste pagamento desta comanda. E aí a gente viu nas imagens o que acontece, né? Primeiro o segurança, que já está com a prisão preventiva, e depois o policial sacando a arma e dando tiro no empresário. Nós conversamos com o delegado, inclusive falou sobre a legítima defesa que teria sido alegado pelo policial no momento ali da prisão dele. Vamos ouvir. A partir de agora, mantendo eles presos, ou demais diligências investigativas vão ser adotadas, né? Entre elas, ouvir terceira pessoa que foi agredida também pelo Jean, ouvir outras testemunhas que visualizaram o Rafael efetuando o disparo da arma de fogo. Estamos aguardando o laudo cadavérico também. Então, tem algumas diligências ainda a serem adotadas. Não houve legítima defesa. Eu tomei o cuidado de apurar as imagens, visualizei muito bem a conduta de cada coautor e qualquer tipo de excludente está descartado ali naquele momento. A princípio, não houve legítima defesa, nem de terceiro, nem dos próprios autores. Apurando a situação em interrogatório, o próprio Jean confirma a frequência do Rafael no estabelecimento fazendo segurança privada armada. Ele não estava com a arma da corporação, da Polícia Militar, mas estava portando uma arma particular e, de alguma forma, recebendo para estar ali trabalhando de forma ilícita num ambiente que também ele não deveria estar ali, sendo policial militar, ainda que de folga. Tá aí, então, a informação do delegado quanto à não existência desta legítima defesa por parte do policial. Eu também questionei ele sobre a questão de uma injúria que poderia ter ocorrido, né? Que foi comentado e dito aqui pelo proprietário do local, que ele disse que também não aconteceu. Enfim, nós entramos em contato com a Polícia Militar para a manifestação diante de todas essas informações que nós trouxemos. Até então, não recebemos nenhuma resposta, então logo tenhamos, estará disponibilizada também através do portal SCC10. O inquérito segue pela Delegacia de Homicídios a partir de agora, com novas diligências. Fernando. Muito obrigado, Thiago Pires. Obrigado por apurar bem essa história. A família quer respostas. Os amigos do empresário que acabou perdendo a vida. O delegado da Civil, aqui em entrevista ao SBT, foi claro. Não teve legítima defesa por parte do policial que sacou a arma e atirou. Se não foi legítima defesa, ou seja, não corria
risco nenhum, foi homicídio. E aí a polícia segue nessa linha de investigação. Tudo errado nessa história. Tudo errado nessa história. A confusão, o segurança que inicia a agressão física com um cotovelaço, como a gente detalhou na imagem para você aqui, e o tiro a queima-roupa praticamente em um homem que estava virado de uma noitada, ingerindo bebida alcoólica, agressivo, porém com reais chances de ser controlado pelos seguranças que estavam ali, inclusive um policial militar de folga. Essa é uma outra discussão, hein? Essa é uma outra discussão. Se a legislação garante que o policial catarinense, o servidor público, fique dias em casa para descansar por conta da excessiva exaustão que sofre no seu dia a dia como policial, por que na hora da folga ele estava trabalhando em uma boate até às 6 horas da manhã e armado? Bom, vamos continuar acompanhando. Teve uma pessoa que morreu, não está aqui para se defender, essa que é a verdade. Agora os familiares querem uma resposta por esta pessoa. Até então, um cliente da casa noturna exaltado discutindo a conta. Motivo para morrer? Nenhum. Pior ainda, a condição que foi. No sul do estado, outra reviravolta na história da agressão a uma criança de 5 anos em uma creche. Vai vendo comigo as imagens. A profissional, não dá para chamar de profissional da educação, a pessoa que dentro dessa escolinha pega a criança pelo pescoço e dá sacudões, não é mesmo? Bom, agora ela foi solta, já na audiência de custódia. Por isso, a Manu está comigo acompanhando toda a repercussão. Emanuela e Justino na tela de Santa Catarina, bom dia. Oi, Fernando, bom dia para você, para quem nos assiste. A mulher vai responder em liberdade esse caso que acabou revoltando o estado de Santa Catarina, né? O caso que aconteceu na segunda-feira. Ela passou por audiência de custódia, foi indiciada por tortura à criança, mas mesmo assim foi liberada e vai responder em liberdade. Esse caso já está na delegacia DPCAM, que é a Delegacia de Proteção à Mulher, Idoso e Criança aqui de Criciúma. Apesar do indiciamento, a mulher vai responder em liberdade. Fernando. Cadê o Fernando? Vamos lá. Essa aí é a Emanuela Justino com todos os detalhes. Coloca a imagem novamente, o pessoal de casa vai vendo a situação da agressão que aconteceu a uma criança de 5 anos. A família quer resposta por lá. E ainda no sul do estado, atenção, uma diretora, vou continuar com o sul do estado, porque uma diretora foi afastada por determinação do Ministério Público por omitir casos de abusos entre os alunos. Também no sul. Por isso, a Emanuela Justino continua na tela com todos os detalhes. Qual cidade isso aconteceu, hein, Manu? Fernando, foi em Morro da Fumaça. O Ministério Público determinou, então, um afastamento imediato dessa diretora, depois de diversos casos envolvendo abuso sexual, agressões e também outros casos de bullying. O Ministério Público teve conhecimento dessa situação depois da denúncia de vários pais, né? Começaram a informar dessas situações que aconteciam na escola. Essa diretora tinha o conhecimento desses casos e acabou não tomando nenhuma medida, né? Portanto, o Ministério Público já vinha investigando e determinou então um afastamento imediato sob pena de multa de R$1.000 por dia ao município. E segundo pais e responsáveis também teve casos de crianças menores, criancinhas pequenas que chegaram a fugir dessa escola também. E nesse caso a direção não teria tomado nenhuma medida, né? Ou seja, além desses casos de agressão, de abuso sexual, também a segurança estava bem fragilizada nessa escola, nesse colégio. Portanto, essa diretora foi afastada imediatamente. Esse caso já está com o Ministério Público. Além disso, o Ministério Público também pediu uma indenização por danos morais coletivos a essas famílias, né? Já que muitas das vezes o pai e a mãe manda o filho para a escola e nesse caso tinha criança pequena realmente que saía da estrutura da escola, realmente um caso bem preocupante aqui no sul do estado. Então ela foi afastada por conta desses casos que aconteceram. Uma outra informação repassada também é que além de ela ter o conhecimento disso, né, então ela não informou as autoridades, né, não informou a polícia, não informava os pais também e ainda teria dito que não poderia fazer nada em relação a esses casos que aconteceram todos na mesma escola. Portanto, ela foi afastada, mas esse caso segue com o Ministério Público também. Fernando, volto com vocês no estúdio.
Obrigado, Manu. Manu trazendo pra gente esses destaques lá do sul catarinense. Em Joinville, um carro pegou fogo, causou transtornos na manhã desta quinta-feira. Veja, olha aí, ó, as chamas, mesmo debaixo de chuva, o carro ficou completamente destruído. Vamos para lá saber como é que estão agora os ocupantes deste veículo. Alguém ficou ferido, hein, Luiz? Olha o tamanho da chama lá. Acabou colidindo contra o caminhão, o Renault, e pegou fogo. Quantas pessoas estavam no carro? Estão todas bem? Diga lá, Luiz. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio Dia. É um prazer ter a sua audiência. Por sorte, Fernando, ninguém se feriu nesse susto que aconteceu aqui em Joinville na manhã de hoje. Por volta das 8 horas, aconteceu esse incêndio na Avenida Procópio Gomes, aqui no bairro Bucarém. Uma avenida bastante movimentada, que dá acesso à Zona Sul para o centro da cidade. E nessa via ali onde acabou acontecendo esse incêndio, é bem o trajeto para quem vai para o centro da cidade. Ou seja, o trânsito ficou bem caótico, segundo informações, filas bastante grandes ali, por volta de 30 minutos, uma hora, acabaram impactando no trânsito aqui da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram gastos cerca de 2.000 litros de água para acabar com esse incêndio e esse carro acabou tendo perda parcial. Um incêndio bastante grande aqui em Joinville que causou susto aos moradores da nossa cidade, mas os ocupantes passam bem. Fernando, volto contigo no estúdio. Muito bem, muito obrigado. Por sorte, então, ninguém gravemente ferido nessa ocorrência. O carro ficou completamente destruído depois do acidente que aconteceu lá em Joinville. Luiz, daqui a pouco você volta com outras informações. Eu tenho o Bastos aí, não? Atenção! Deixa eu chamar o Felipe Bastos. Vou direto para Chapecó, ele está lá no terminal urbano de ônibus. Por quê? Você está comigo em Chapecó, pegou o ônibus hoje para o trabalho, para ir para a escola, para a faculdade. Como é que está a qualidade do ponto de ônibus aí do seu bairro, da sua comunidade? Preste atenção, hein? Preste atenção porque a concessionária que administra o transporte coletivo lá de Chapecó foi notificada. E quando é notificada, tem que resolver. Isso aconteceu porque muitas paradas, os pontos de ônibus da cidade, estão com uma estrutura danificada. A estrutura está pífia, está vergonhosa, está problemática. Ô Bastos, conta pra gente aí qual a resposta da empresa de ônibus, da concessionária que é responsável pelos pontos. As estruturas serão consertadas. Diga lá o que você apurou. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todo mundo que acompanha o SCC Meio Dia. A gente está, na verdade, nesse ponto de ônibus que fica na Avenida São Pedro. Eu vou pedir para o Henrique mostrar agora, nesse momento, como está essa parada de ônibus, esse ponto de ônibus aqui na avenida, viu? Aqui, viu, Fernando, era para ter vidro, tá? Aqui era para ter vidro. Aqui atrás também era para ter vidro, mas a situação é muito diferente, viu? Essa parada, ela está bem sofrendo com a ação de vândalos, já não é de hoje, ela está praticamente toda pichada e sem os vidros, porque eles foram quebrados, Fernando. Por causa disso, então, são muitas denúncias, inclusive, de vários pontos de ônibus aqui da cidade que estão nessas condições bastante precárias. Eu vou conversar agora ao vivo aqui, Fernando, rapidinho, com uma senhora que está por aqui. Ela está esperando o ônibus. O que a senhora acha das condições, da qualidade das paradas de ônibus aqui de Chapecó? Muito bom dia. Bom dia. Olha, na verdade, era bom, só que agora já não está sendo muito bom, não. Essa aqui mesmo está bastante precária, né? Os vidros que tinham aqui eles já não existem mais. Bem precária mesmo, bem feia essa parada de ônibus. A senhora utiliza muitos ônibus aqui em Chapecó? Eu sim, eu utilizo 2 ônibus, ida e volta. E nessa aqui as condições estão desse jeito, mas outras paradas também, elas apresentam esses problemas também? Também apresentam, quase o mesmo problema, quase todas elas é igual. Qual o nome da senhora? Terezinha. Obrigado, dona Terezinha. Esse é o relato, então, dessa moradora, né, Fernando? Muitos, inclusive, estão enfrentando essa dificuldade. Nesse momento, não chove aqui em Chapecó, mas em dias de chuva mesmo, a situação é bastante complicada. E um detalhe importante também é que, como a gente está aqui na Avenida São Pedro, o movimento ele é muito intenso por aqui, de trabalhadores e também de estudantes, porque muitas universidades ficam no bairro Refap. E essa avenida é o principal elo
entre o centro da cidade e também o bairro EFAP aqui em Chapecó. Por isso, a concessionária que administra essas paradas, ela que é a responsável pela manutenção, ela foi feito, na verdade, uma notificação para que a concessionária, então, corrija, melhore o serviço que é feito por aqui. O contrato, inclusive, da concessionária com a prefeitura prevê a manutenção que deve ser realizada por essa empresa. Nós procuramos a concessionária responsável pelos serviços das paradas de ônibus aqui de Chapecó e ela nos informou por meio de nota de que a empresa recebeu então a notificação. A empresa também está analisando e vai discutir o assunto com a prefeitura para depois sim se manifestar. Enquanto isso, os usuários do transporte coletivo aqui de Chapecó enfrentam estas situações nas paradas de ônibus aqui do município. Fernando. Muito obrigado, Bastos. Importantíssimo essa cobrança. Esse ainda tem banco, viu? Porque a gente vê alguns pontos por Santa Catarina. Fizemos um meio-dia especial só de pontos de ônibus meses atrás aqui, em todas as regiões. Se ainda está coberto, tem banco. Foi em abril, né, Karen? Agora, tem cada coisa que a gente vê. Vou te falar, pelo que a gente tem encontrado em Santa Catarina, nas nossas reportagens, esse está perfeito. Perto do que a gente já encontrou, viu? Mesmo assim, as empresas de ônibus lá em Chapecó, nesse momento, está sendo cobrada, a empresa de ônibus especificamente, a que organiza e que administra a estrutura da cidade para o transporte coletivo, para que a empresa possa fazer melhorias por lá. O Bastos trazendo para a gente todos os detalhes, sempre ao vivo, aqui na tela do meio-dia. Júlia Matos. Vamos seguir agora, Fernando, com um assunto sério. Você aí de casa já ouviu falar sobre a síndrome de burnout? É uma doença que tem como causa o esgotamento da rotina de trabalho, devido ao estresse, alta demanda ou ainda a má convivência. A gente vai conhecer mais sobre essa síndrome na reportagem da Giovana Pacheco e do Ramon Kaminski. Enfermeira. Essa era a profissão de Isabel, mas o desânimo e a tristeza passaram a fazer parte da sua rotina de trabalho. Foi aí que ela notou que algo estava errado. Eu sentia muita dor no meu corpo, como eu te falei, principalmente dores musculares. Uma vez eu cheguei lá com muita dor no estômago, mas eu tomei um omeprazol, assim, para dor no estômago, e aliviou. Aí eu consegui fazer tudo o que tinha que fazer, mas eu me cansava demais era aquilo que eu te falei, eu chegava a ser debochada, irônica com os meus colegas, assim. William também notou mudanças. Ele tentou enfrentar tudo sozinho, mas os sintomas só pioravam. Eu me senti bem desanimado, eu já não estava motivado para mais nada. Depois isso se estendeu para dentro de casa. Então eu tinha o desânimo que antes era só profissional, ele passou a ser pessoal. Então eu não tinha mais vontade de me relacionar porque minha mente ela estava muito cansada. Eu não conseguia mais sorrir com tanta facilidade, ou eu tinha que forçar, ou eu simplesmente ficava naquele estado de inércia ali, porque nada mais fazia sentido. Segundo o Ministério da Previdência, a síndrome de burnout se classifica na categoria de problemas relacionados ao modo de vida. E casos como esses, de William e de Isabel, têm aumentado muito no Brasil. Para se ter uma ideia, em 2021 eram cerca de 820 casos. Já em 2023, o número pulou para mais de 1.700, o que representa um aumento de 113%. Em Santa Catarina, esse aumento também foi notado. De 49 em 2021, o número subiu para 85 em 2023. Podem ter alguns cenários que explicam esse aumento. Um deles seria a saúde do trabalhador está sendo impactada. Então, por exemplo, com altas cargas de trabalho, com conflitos no ambiente de trabalho. E também o fato do trabalhador estar mais identificando seus sinais, seus sintomas, buscando mais ajuda, consequentemente mais diagnóstico e tratamento. Então não se sabe qual é a causa, talvez até uma somatória das duas causas, a questão do ambiente de trabalho e da busca maior por atendimento, por tratamento e consequentemente o diagnóstico. O diagnóstico levou William para um tratamento adequado. Ele diz que só conseguiu ter alguma melhora quando entendeu que precisava de ajuda e que não conseguiria enfrentar tudo sozinho. Eu tentei aplicar algumas leituras em cima disso ou daquilo, mas de fato nada resolveu. Veio a melhorar,
depois que eu tive ali ajuda clínica, né, que eu tive ajuda de especialistas, então foi onde a melhoria aconteceu. Depois do diagnóstico e da aposentadoria por invalidez, Isabel teve melhoras significativas na rotina, mas segue lutando contra o estresse causado pelo trabalho. Eu ainda me sinto, né, triste. O que eu levei para minha vida com tudo isso, assim, é que eu fiz o meu melhor enquanto eu estava bem. E uma coisa que eu digo, procurem ajuda, porque o burnout, ele dá em qualquer profissão. Como vocês viram nos casos que a gente mostrou agora, o burnout é um estado de estresse extremo que leva a pessoa ao esgotamento físico e mental. Pelos dados informados na reportagem da Giovana Pacheco, os casos mais que dobraram nesses outros 2 anos, né? E mais pessoas, cada vez mais, têm contato com o burnout. A gente trouxe, então, a psiquiatra Júlia Trindade. Júlia, seja muito bem-vinda ao SCC Meio Dia. É um assunto que a gente já quer tratar há muito tempo, tem aumentado e tem chegado a muitas pessoas por aqui. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui contigo. Então, é um assunto que a gente precisa discutir, a gente precisa falar. E a gente sempre fala que um dos exemplos são os jornalistas, né? A gente tem algumas profissões que podem desenvolver mais o burnout pela demanda de trabalho, pela sobrecarga, pela falta de controle. Mas a gente sempre tem que pensar que também tem um componente individual. A gente precisa avaliar, porque muitas pessoas, especialmente quando começam no trabalho, é aquela intensidade, eu trabalho extra, eu não digo não em nenhum momento. Então, os limites, eles precisam ser colocados desde o início, porque senão esse adoecimento, ele pode vir. Porque a exaustão, o burnout, ele é exclusivo relacionado ao trabalho. Então, a gente só fala em burnout quando a gente está falando em trabalho. Mas a exaustão pode acontecer em outros contextos, né? Exaustão materna, a gente tem outros quadros de exaustão. E a gente vai ter sintomas físicos, né? E podem ser sintomas de dor de cabeça, mal-estar, mas a gente tem principalmente um esgotamento, a sensação de que eu não aguento mais. E eu começo a me afastar do trabalho, eu já não tenho mais vontade, eu já começo a me questionar. Será que eu sou boa fazendo isso? Será que eu quero continuar fazendo isso? E a gente precisa sempre identificar para poder tratar adequadamente. A gente entende, até por esses casos e os casos que chegaram para a gente durante essa pesquisa, né, para fazer a reportagem, que é muito sobre um modo de vida. Então, as pessoas acabam adotando esse estilo ansioso de viver, às vezes muito pelas redes sociais, por essa cobrança no trabalho. A gente fala muito sobre estar em todos os locais a todo momento por causa das redes sociais, da internet, do celular, e o quanto isso acaba nos cobrando fisicamente e mentalmente, né? Para as pessoas de casa, quais os sinais devem se tornar um alerta no dia a dia? Assim, o que pode acontecer no dia a dia para que eu procure um profissional adequado? Primeiro é identificar se isso está totalmente relacionado ao trabalho, porque o burnout ele é exclusivo do trabalho. Então, se eu tenho em outros locais da minha vida, se eu tenho percebido que o meu humor está para baixo, se eu não tenho vontade, se a minha energia... Em todos os momentos, eu preciso acender um alerta, porque é muito importante a gente identificar diagnóstico, porque um diagnóstico adequado vai ter um tratamento adequado. Então, a pessoa pode ter burnout e desenvolver um quadro de depressão? Pode. Mas se ela tiver um quadro de depressão, eu preciso tratar, porque senão eu vou ficar olhando só para o trabalho dessa pessoa e eu não vou tratar adequadamente. Então, sinais de que alguma coisa está errada. Eu tenho dificuldade de... Chega no domingo à noite, a pessoa já começa, meu Deus, amanhã tem que ir para o trabalho. A pessoa já começa a ter aquele sofrimento de que ela tem que trabalhar. Ela se afasta, às vezes tira férias, às vezes um feriado, e quando ela volta, ela tem a mesma sensação de esgotamento que ela estava antes de sair do trabalho. E, especialmente, na relação. A pessoa, ela começa a se afastar dos colegas. Então, aquele momento de interação, de sentar com os colegas e conversar, a pessoa já não tem mais vontade. Ela, muitas vezes, tem pacientes que não conseguem nem ver os colegas de trabalho. Mesmo que não vá, a pessoa só de pensar que tem alguma coisa relacionada ao trabalho, ela já não quer mais ver. Então, são sinais de que alguma coisa está errada. A minha relação com o trabalho está errada. E a gente tem que entender também que tem componentes, empresas e locais que, sim, tem um componente que acabam dando esse excesso de demanda de trabalho, né? Não dando controle para essa pessoa sobre o seu trabalho. Então, a gente sempre tem que equilibrar o que vem do trabalhador e o que vem do local onde essa pessoa trabalha. Isso é bem importante. Doutora, a gente estava até conversando antes de entrar ao vivo sobre as maneiras de se trabalhar. Durante a pandemia, muitas pessoas acabaram indo para casa. Muitos acreditam que essa situação, esse cenário seja muito mais tranquilo para os trabalhadores, mas às vezes não. Nós vimos que muitas dessas pessoas que têm a síndrome de burnout também trabalham de casa, home office. Então, é um estresse que acompanha qualquer estilo de vida, certo?
Com certeza, porque especialmente a tela, a gente chama do multitasking, né? Que é eu fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E quando veio a pandemia, veio o home office, muitas pessoas não estavam preparadas para esse trabalho em casa. E aí eu começo na minha sala, que era a minha sala onde eu me divertia, onde eu brincava com meus filhos, onde eu fazia minhas coisas, é onde eu trabalho. E já não tem mais uma separação. E eu falo que uma coisa muito importante é tenha seu telefone de trabalho e o seu telefone pessoal. Porque senão a gente está sempre trabalhando. A gente sai do trabalho e o trabalho não sai mais. Imagina em casa. E até o excesso de tela. Às vezes a gente fica se olhando na câmera, a gente está numa reunião, o simples fato de a gente ficar cuidando, será que eu estou bem? Será que isso já é cansativo. Então, ter uns momentos de pausa, se alongar, desligar a câmera para quem trabalha no home office, ajuda muito a diminuir a chance desse adoecimento. Perfeito. Agora que você falou sobre isso, eu vou pedir, inclusive, dicas de prevenção, porque a gente entende que um exercício físico coloca muita adrenalina para fora, é um tempo de descansar o corpo, uma leitura, às vezes, é um descanso para a mente, mas esses hábitos sociais, o dizer não, né, o autocuidado de eu preciso de um tempo para respirar, eu preciso de um tempo para mim, eu preciso dar esse distanciamento, colocar os meus limites, também é muito importante, principalmente no caso do burnout, certo? Limite tem que começar desde sempre, né? Eu entrei no meu primeiro trabalho, isso a gente fala muito com os jovens, né? Vai ter o teu primeiro trabalho, é normal que a gente queira mostrar que a gente está indo bem, que a gente gosta da empresa, que a gente quer trabalhar lá, mas a gente precisa ter esses limites e cuidar sempre da nossa vida fora do trabalho. Eu falo que a nossa vida não é o trabalho. Inclusive tem aquela frase que fala, né? Se você ama seu trabalho, você não trabalhará um dia da sua vida. Isso é uma mentira, porque continua sendo o trabalho. E se a gente ama o trabalho, é melhor, porque a gente vai ter mais momentos e a interação social é muito importante. Um dos principais fatores de bem-estar no trabalho são os nossos colegas. Então, a gente ter pessoas que a gente gosta dentro do trabalho é super importante, mas manter atividade física inquestionável, tá? É uma das coisas que mais ajuda, inclusive, prevenir outros transtornos mentais, tá? Então, fundamental. Sono, diminuir, porque o que acontece? O pessoal acaba trabalhando muito, substâncias para poder ficar acordado, né? Os energéticos. Então, cuidado. Quando começar a perceber que tá tomando demais, tá precisando tomar muito café para trabalhar mais, talvez seja o momento de parar, descansar um pouco, dar aquela alongada. Alongar ajuda muito, por incrível que pareça, e se mexer. Se mexer, interagir e ter uma boa noite de sono. Vou te falar que eu tenho aprendido muito com respiração também. A respiração tem me ajudado a tranquilizar também. Pessoas ansiosas devem se compreender com essa dica também. Obrigada, doutora, por estar aqui com a gente hoje. Deixa eu te agradecer. Foi um prazer te conhecer, um prazer de Júlia para Júlia, né? E vou deixar claro para as pessoas de casa o pedido que em qualquer sintoma, qualquer sinal de burnout, qualquer sintoma de estresse, procurar sempre um profissional adequado para poder ter um tratamento, ter uma ajuda correta. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. A gente vai seguir agora, pessoal, com um intervalo e na volta tem presente para os telespectadores na comemoração dos 4 anos do portal SCC10. Uma paradinha rápida e a gente já volta. Morro Grande, 18 graus aí na sua tela. Fica aí que a gente já está de volta. Voltei, 12h14, estamos ao vivo para todo o estado. As notícias seguem por aqui até 1h05. Logo depois, a turma do A Tarde é Nossa vem fazer aquela bagunça boa. Deixa eu falar de Dia das Crianças. Próximo sábado já, feriado, Nossa Senhora Aparecida, Dia das Crianças. É aquela data aguardada pelos pequenos. Bom, o Dia das Crianças está chegando e eu quero saber de você. Já comprou o presente para o pequeno? Mas quem também espera esse momento, sabe quem é? O comércio. E não é à toa não, viu? O comércio fica bastante aquecido. Uma pesquisa mostrou quantos pais pretendem gastar como presente neste ano. Não é pouca coisa não, pode rodar. Brinquedos, calçados e vestuário são os presentes mais procurados para o Dia das Crianças, segundo a pesquisa realizada pela FEComércio. A intenção de gastos cresceu mais de 3% em comparação com o ano passado, chegando a R$ 254. Eles pretendem gastar mais em produtos eletroeletrônicos, né? Temos aí PlayStation, celulares, tablets, que têm o maior